que eu vim fazer aqui? Óbvio que vocês sabem o que eu vim fazer aqui, né? Só que eu vim organizar esses fatos, tá? Tá saindo muita coisa e a gente precisa explicar exatamente o que aconteceu. E é o que eu vim fazer aqui com vocês. Eu vim explicar para vocês o absurdo que está acontecendo nesse momento. Bom, eu não vou esperar mais ninguém entrar, não. Vamos direto ao fato, não vamos com enrolação, não. Todo mundo já viu. O presidente Bolsonaro foi preso e é tão engraçado, e eu nem sei se eu devia usar essa palavra engraçado, mas eu não sei que palavra eu posso usar para não ser presa, no dia 22. No dia 22. Porque o Alexandre às vezes faz essas coisas, né? Ele tem essa sensibilidade. Mas, enfim, vamos começar pela decisão, né? Eu acho que é o mais importante. Saiu a decisão, e na decisão ele está dizendo o seguinte, que houveram fatos novos. Eu estou com a decisão aqui, eu quero ler para vocês um trecho aqui, ó. Tá aqui, fiquem aí para vocês entenderem o que aconteceu. Na presente data, esta diretoria de inteligência policial identificou acontecimentos com potencial de prejudicar o cumprimento de eventuais medidas judiciais decorrentes do trânsito em julgado da ação penal 2668, que possam vir a ser determinadas pela Suprema Corte. A informação da Polícia Judiciária identificou que teria sido convocada para dia 22 de novembro, uma vigília em prol de Jair Bolsonaro nas proximidades da residência deste na cidade de Brasília. Olha, galera, olha o que ele está falando aqui, vê se não é uma coisa inacreditável. Conforme descrito no fim do dia da tarde, aí ele vai falando que o Flávio convocou uma vigília pela saúde do presidente Bolsonaro, aí ele cita as coisas que o Flávio diz, ele transcreve aqui, né, o vídeo do Flávio, e aí essa parte aqui para mim é a coisa mais enlouquecida. O senador da República faz uso do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa que tentou um golpe de Estado no ano de 2022, utilizando a metodologia de milícia digital para disseminar por múltiplos canais mensagens de ataque e ódio contra as instituições. E isso porque o Flávio disse o seguinte no vídeo da vigília. A nossa pátria não vai... Ele destaca isso, tá? A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Ele ainda cita o que o Flávio está dizendo. Então, o que está acontecendo? Mais para baixo, ele cita a vigília como uma tentativa de desordem. Agora, oração virou desordem. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Mas espera aí que tem um período mais importante aqui, ó. Os elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão, com a concentração de centenas de adeptos do ex-presidente nas imediações de sua residência, estendendo-se por muitos dias, de forma semelhante às manifestações estimuladas pela organização criminosa nas imediações de instalações militares, especialmente no final do ano de 2022. Tal fato tem o condão de gerar grave dano à ordem pública, podendo, inclusive, inviabilizar o cumprimento de eventuais medidas em decorrência do trânsito em julgado da ação penal ou exigir o indesejável emprego de prisão coercitiva. Pausa aqui, porque ele colocou outras coisas, tá? Deixa eu só explicar para vocês o que ele está dizendo. Que o Bolsonaro, ele não podia receber uma vigília. O que é uma vigília? Pedido de oração. Num país majoritariamente cristão, a gente não podia fazer uma vigília, porque isso ia gerar uma desordem pública, que iria impossibilitar a prisão do presidente Bolsonaro. Só que é o seguinte, é interessante ele falar isso, que vai de encontro com a... Eu tenho que dizer que é uma tese, porque isso aqui não é uma democracia, galera. Isso aqui é Coreia do Norte agora, não é mais Venezuela, isso aqui agora é Coreia do Norte. Porque ele está dizendo, vai impossibilitar a prisão.
Como que ele já está dizendo isso se o recurso ainda não foi julgado? Então, de fato, o recurso é algo meramente protelatório? Protelatório é algo meramente formal? Ele ia julgar isso como protelatório? Porque, olha só, o doutor Jeffrey Chiquini fez uma postagem que é perfeita, porque o recurso do Bolsonaro deveria ser apresentado na segunda-feira. O trânsito ainda não está em julgado. Não está, ele não poderia ser preso. Então, o que ele está dizendo, ele já ia ser preso mesmo? Então, quem liga, né? Olha o que o doutor Jeffrey escreveu. Não houve decisão transitada e julgada. Isso tem que ficar claro para todo mundo. O presidente foi preso sem o trânsito em julgado. Que fique claro. Bolsonaro já estava cumprindo prisão preventiva e outras medidas cautelares em sua casa. Isso porque ele está dizendo que a vigília poderia possibilitar talvez uma fuga. Meu senhor, o Bolsonaro estava sob vigília policial. Isso simplesmente não se justifica. Não se justifica. Com vigília ou sem vigília, a situação permaneceria a mesma. Portanto, nada justifica uma medida mais gravosa agora sem o trânsito em julgado. Na prática, o que estão fazendo é admitir, olha a gravidade disso, admitir que os recursos nem serão analisados e que buscam apenas antecipar a pena, o que é expressamente proibido pela lei e pela jurisprudência brasileira. Como o Bolsonaro tinha um recurso para segunda-feira e na decisão ele está dizendo que ele tinha, mas ele vai ser preso, ele já ia ser preso. Se tivesse o povo orando pelo presidente Bolsonaro, isso poderia atrapalhar a prisão. Oração, galera, oração. Mas tá, aí deixa eu voltar aqui na decisão, porque na decisão ele cita um outro fato novo. O outro fato novo é a suposta fuga do Alexandre Ramagem. Aí ele diz que na data do dia 21, além disso, a Polícia Federal também trouxe ao juízo a informação de que o condenado na mesma ação penal, Alexandre Rodrigues Ramagem, evadiu-se do país com a finalidade de se furtar à aplicação da lei penal, estando atualmente na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Então ele está usando a situação do Ramagem para decretar a prisão do presidente Bolsonaro, o que, de novo, não se sustenta. O Bolsonaro não tinha como fugir, ele estava sob vigilância policial, ele não tinha, essa possibilidade não era real. Aí ele volta a falar da vigília, e aqui tem uma outra parte que, para mim, ele deixa tão claro que é por causa da vigília, que ele bota foto do Flávio, do vídeo do Flávio. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma outra parte que, para mim, é Inacreditável Futebol Clube. Olha o que é que eles estão dizendo. Um minuto, gente, que eu já vou pegar aqui para vocês, que eu acho que ninguém... Aqui, eu achei. Olha o que o Alexandre está usando como justificativo. Isso aqui é a decisão dele, tá? Importante destacar ainda que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 quilômetros do setor da Embaixada Sul de Brasília, onde fica localizada a Embaixada dos Estados Unidos da América, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro, tipo, do lado, né? 13 quilômetros agora é do lado. Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a Embaixada da Argentina por meio de solicitação de asilo político àquele país. Então não é fuga, meu amigo. Se você está pedindo asilo político, você não está fugindo. Você está declarando que você é vítima, que você é perseguido por uma ditadura e você está buscando se proteger. E aí é engraçado, né? Porque a Nadine Herege, a esposa do presidente corrupto do Peru, teve um voo da FAB que custou mais de 300 mil, ela já estava condenada, e o Lula foi lá usando o nosso dinheiro buscar a Nadine Herege para colocá-la aqui no Brasil, e a Suprema Corte está calada. Calada. Tipo, gente, nós fizemos isso, nós fizemos um resgate de uma corrupta usando o nosso dinheiro, porque avião da FAB, o combustível é pago por nós, o piloto é pago por nós, aquele voo custou mais de 300 mil reais para poder resgatar uma corrupta e que está em solo brasileiro protegida. E aí tem vídeo lá no canal explicando a relação da Odebrecht, até possivelmente com Lula, óbvio, né? Porque ele foi lá buscar ela de avião, se vocês quiserem entender essa treta aí. Mas agora a parte que eu falei para vocês que era inacreditável. Além disso,
o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Messias Bolsonaro às 00h08 do dia 22. A informação consta a intenção do condenado, olha isso, a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir o êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Deixa eu explicar o quanto isso aqui é insanidade. Vocês lembram que recentemente saiu uma matéria falando que agora eu não tenho certeza se foi o Alexandre de Moraes ou se foi o André Rodrigues, que pediu esclarecimento sobre a tornozeleira do Felipe, que havia ficado sem sinal por 2 horas. Isso deu um rebuliço enorme. Mas o que acontece? Não foram 2 horas, foram 2 minutos por uma falha de sinal que o Gonê reconheceu essa semana. Mas quando esse tipo de matéria sai, a gente fica apreensivo, porque a gente fica pensando assim, cara, será que ele está tentando... Será que essa informação está sendo jogada para poder justificar como base para uma preventiva? Ah, sua tornozeleira aí, você tentou fugir, você tentou romper a tornozeleira? Porque eu acho que foi o Alexandre mesmo. Alegou que eram 2 horas e, na verdade, foram 2 minutos. Minutos. Então, aqui ele está dizendo que à 00h08 houve uma violação no equipamento. E quando ele perde sinal, quando a tornozeleira perde sinal, é uma violação do equipamento, mas por N motivos, geralmente por falta de sinal. E aí, olha a loucura. Bolsonaro tentou violar a tornozeleira para se beneficiar de uma possível tentativa de fuga durante a vigília, né? Só que a vigília estava marcado para hoje à tarde. O Bolsonaro tentou romper a tornozeleira 00h08, e ele ia ficar sentado em casa esperando até a hora da vigília, até dar uma aglomeração para ele poder fugir? Gente, pelo amor de Deus, a PF é informada imediatamente quando há rompimento de tornozeleira. Mas não, o Bolsonaro, segundo a decisão, ia romper a tornozeleira, ele tentou romper a tornozeleira 00h08, ficar sentado lá esperando até a hora da vigília para ele poder se aproveitar disso e fugir. Nem bem construído isso foi. Nem bem construído isso foi. Bom, tá dado aqui os fatos da decisão para vocês. Quem está chegando agora volta para você entender o que aconteceu. E agora eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Pode ter opinião no Brasil? Não, não pode. Então isso aqui é um ato até de coragem. Bolsonaro foi silenciado preventivamente justamente para que a sua prisão fosse a conta-gotas, de modo que as pessoas fossem aceitando isso, tipo, empurra uma, testa a reação da galera, empurra outra, testa a reação da galera. E aí, quando ele viu que ocorreria uma vigília, seria um ato de comoção. Então, seria gerado ali uma espécie de reação à prisão do presidente Bolsonaro. Lembrando que o Lula, ele não foi preso pela Polícia Federal, ele se entregou no sindicato dele, com toda a militância junto, fazendo um discurso, com circo, com câmera, com tudo, do jeito que ele quis. Ele fez daquilo um ato político. O Bolsonaro está preso, nesse momento, devido a um ato religioso. Religioso. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Vigília é um ato religioso. Lula fez um comício político. A vigília seria um ato religioso. E isso foi usado para decretar a prisão do presidente Bolsonaro. Novamente, porque haveria uma comoção a respeito, e eu imagino que as pessoas que quiseram a prisão do presidente Bolsonaro queriam que isso fosse em silêncio, para que ele fosse esquecido, afinal ele está silenciado já há meses. Então, o plano de silenciá-lo é justamente para mantê-lo esquecido. As pessoas não vão falar dele, não há fatos novos sobre ele, para quando chegasse a prisão, Bolsonaro já fosse um tema superado. Que fique claro para todo mundo, para os antes que estão assistindo essa live. Bolsonaro não é tema esquecido. Bolsonaro foi o líder disso tudo aqui. Vocês entenderam isso?
E vocês prendê-lo agora, antes do trânsito em julgado, por um ato religioso, é mais do que nunca transformá-lo num mártir. Vocês entenderam o que vocês fizeram? Vocês transformaram o presidente Bolsonaro num mártir, que é o que ele é, depois de toda a perseguição que o cara sofreu. Então eu vim aqui explicar para vocês o que aconteceu, é grave, é gravíssimo, é gravíssimo. Eu não entendo porque o Alexandre fez isso, visto que a prisão dele estava logo ali, né? Seria depois do trânsito em julgado, que ocorreria na segunda-feira, mas ele fez questão de prender no dia 22 por causa de uma vigília, um ato religioso num país majoritariamente cristão, provavelmente para que isso não se tornasse uma comoção pública e não houvessem reações, né? Eu espero que tenha reações, espero que as pessoas, elas fiquem indignadas com o que aconteceu. É o mínimo que eu espero, indignação. Você não pode assistir isso acontecer e falar, tá tudo certo. Esse processo inteiro foi errado. Errado. E a culpa do que está acontecendo é dos juristas garantistas que estão num silêncio ensurdecedor desde que tudo isso começou. É um silêncio quase conivente. Quase. Falei quase, né? Enfim, pessoal, era isso. Eu soltei um vídeo hoje cedo, antes da prisão do presidente, que era relatando como foi a minha visita a ele na casa dele, que eu fui na segunda-feira. Quem tiver interesse em saber, está lá disponível. Mas eu acho que deixa uma mensagem bem legal. Beleza, gente? Não vamos desistir. Isso aqui é motivacional, pelo menos para mim. Tudo que aconteceu de forma tão explícita é só motivacional. A gente se vê no próximo vídeo, viu, galera? Tchau, tchau.